Nem todo cliente é bom ou boa cliente. Ignorar isso custa caro, principalmente para pequenas empresas. Tempo, dinheiro, energia e saúde mental vão embora quando você atende quem não deveria. E falar sobre isso não é falta de educação nem arrogância, é gestão estratégica básica. Por isso, entenda agora por que alguns clientes não valem e como clientes errados impactam diretamente o lucro, o caixa e a saúde do seu negócio de forma bem prática e realista. Mas, por incrível que pareça, existem momentos que ter clientes que, na teoria, não valeriam a pena, são importantes serem bem trabalhados, e é isso que eu vou explicar aqui também. Por que esse assunto é tão importante para pequenas empresas? Empresas pequenas operam no limite, pouco caixa, pouco tempo e muitas vezes o próprio dono ou dona faz tudo. E quando esse cenário se junta a clientes errados, o negócio entra em um ciclo perigoso. Trabalha muito, resolve muitos problemas, mas sobra pouco dinheiro. Um ou uma cliente que não vale a pena não causa apenas um incômodo pontual, afeta toda a operação, consome horas que poderiam ser usadas para vender melhor, organizar o negócio, gera instabilidade no caixa, cria retrabalho constante e desgasta emocionalmente o empreendedor ou empreendedora. Logo, para empresas pequenas, errar na escolha dos clientes não é detalhe, é questão de sobrevivência e crescimento estratégico. O erro mais comum, confundir faturamento com lucro. Muitos negócios quebram mesmo faturando bastante. Isso acontece porque o empreendedor ou empreendedora olha apenas para o dinheiro que entra e ignora tudo que sai para atender aquele cliente. Um ou uma cliente pode até pagar, mas ainda gera prejuízo quando você considera seu tempo, tempo da equipe, custos operacionais, impostos, estresse e retrabalho, entre tantos outros pontos. Se no fim do mês sobra pouco ou nada, o problema não é apenas vender pouco. Muitas vezes é vender para quem não deveria. Clientes que ocupam tempo, consomem recursos e entregam pouco retorno real para o negócio. Clientes que são caros demais para a empresa. Esse é um ponto que quase ninguém analisa, principalmente no início do negócio. Muitos empreendedores até percebem que alguns clientes dão trabalho demais, mas não conseguem ligar isso aos números. E é justamente por isso que entender custos, retorno e comportamento dos clientes é o próximo passo. Custo de aquisição de cliente, o CAC. O custo de aquisição de clientes representa quanto a empresa gasta, em média, para adquirir um novo cliente. Isso inclui despesas com marketing, vendas e outras iniciativas de aquisição, como salários de equipe de vendas ou marketing, ferramentas usadas para atrair clientes, tráfego pago, produção de conteúdo, investimentos em redes sociais, participação em eventos, entre tantas outras. Logo, se você investe muito para conquistar um ou uma cliente e ele ou ela compra pouco ou só uma vez, o retorno não compensa. Ticket médio baixo. O ticket médio é o valor médio que os clientes gastam a cada compra. Dessa forma, ele mostra o tamanho médio das vendas e ajuda a entender o comportamento de consumo dentro do seu negócio. Dessa maneira, clientes com ticket muito baixo exigem o mesmo esforço operacional de clientes melhores, mas deixam pouca margem. Atender 10 clientes ruins costuma dar mais trabalho do que atender 2 bons. Valor de vida útil do cliente, o LTV. O valor de vida útil do cliente, também conhecido como LTV, que é a sigla para Lifetime Value em inglês, é uma métrica que estima o valor total que um cliente trará para o seu negócio ao longo do seu relacionamento com a empresa. Dessa forma, calcular esse ponto trará insights e informações relevantes sobre a experiência de cada cliente com a sua empresa. Ou seja, o LTV mostra quanto um ou uma cliente deixa de dinheiro ao longo do tempo. Por exemplo, clientes que compram uma única vez, não renovam, não indicam, vivem reclamando. Esses geralmente têm um LTV baixo, mas pagando corretamente, eles não ajudam o negócio a crescer. Logo, quando o LTV é menor ou muito próximo do CAC, o cliente acaba não valendo a pena. Então, se quiser entender como funciona cada uma dessas métricas, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Tipos de clientes que não valem a pena e por quê? Muitas vezes o problema não está no cliente em si, mas no impacto que ele ou ela causa no negócio quando analisamos tempo, dinheiro e energia. E esses são os 5 tipos mais comuns de clientes que não valem a pena manter, explicados de forma prática e direta. 1. Cliente que só quer preço. Esse cliente não está interessado no seu trabalho, na sua solução ou na sua experiência. O único critério de decisão é pagar menos. Na prática, ele ou ela questiona cada valor, tenta negociar sem base, compara você com qualquer concorrente ou até com amadores. Ainda não cria relacionamento e não enxerga a diferença entre qualidade e improviso. O problema não é apenas a margem baixa. Esse tipo de cliente costuma dar mais trabalho, reclamar mais e sair assim que se encontra alguém mais barato. Ou seja, gera pouco lucro, zero fidelização e pressão constante sobre seus preços. 2. Cliente que não respeita limites.
É o ou a cliente que ignora horários, muda prazos, pede alterações fora do combinado e trata exceções como obrigação. Mesmo quando paga corretamente, esse cliente gera custos ocultos. Seu tempo vai embora em ajustes extras, conversas longas e retrabalho. Aos poucos, ele ou ela bagunça seus processos e cria a sensação de que tudo é urgente. Assim, para pequenas empresas, onde o tempo do dono é um recurso crítico, esse tipo de cliente custa caro. 3. Cliente que atrasa ou não paga. Esse é um dos mais perigosos, especialmente para negócios pequenos. Quando o ou a cliente atrasa, não é só dinheiro dele que falta, é o aluguel, o imposto, os fornecedores e muitas vezes os salários que ficam comprometidos. Mesmo quando ele ou ela paga depois, o estrago já aconteceu, a empresa perde previsibilidade, vive no aperto e passa a tomar decisões ruins por falta de caixa. 4. Cliente que desvaloriza seu trabalho. Esse cliente questiona tudo, desconfia de cada entrega e tenta reduzir o seu valor o tempo todo. Ele ou ela faz você se justificar demais, revisar preços sem critério e muitas vezes trabalhar inseguro ou insegura. E no longo prazo, esse comportamento enfraquece seu posicionamento no mercado e afeta diretamente sua confiança como profissional. Dessa forma, negócios saudáveis são construídos com respeito mútuo. Sem isso, o custo vai muito além do financeiro. 5. Cliente que gera mais problema do que resultado. É aquele cliente que nunca está satisfeito ou satisfeita. Sempre há algo errado, algo a reclamar, algo a refazer. Mesmo quando paga bem, ele exige atenção excessiva, cria conflitos e ocupa espaço mental. Ainda, esse tipo de cliente drena energia que poderia ser usada para atender clientes melhores, organizar a empresa ou simplesmente descansar. Então, quando o esforço não é proporcional ao retorno, ou a cliente, não vale a pena. Mas por que continuamos aceitando esses clientes? Na maioria das vezes por falta de estrutura mínima, falta de planejamento financeiro, falta de processos, falta de clareza sobre custos, falta de reserva financeira. Sem reserva, o empreendedor ou empreendedora trabalha no modo de sobrevivência, aceita qualquer cliente porque precisa pagar as contas do mês. A relação direta com a reserva financeira? Esse ponto costuma ser ignorado, mas é central. Sem reserva financeira, você não escolhe clientes, os clientes escolhem você. Com uma reserva, mesmo que pequena, você ganha poder de negociação, segurança para dizer não, tempo para buscar clientes melhores. Reserva financeira não é luxo, é ferramenta de gestão. Começando pelo básico, o que fazer na prática? Esse é o ponto onde muita gente trava, não por falta de vontade, mas por achar que precisa de algo complexo. Não precisa, o básico bem feito já muda muito o jogo. 1. Entenda seus números, mesmo que de forma simples. Você não precisa de planilhas sofisticadas ou termos técnicos, precisa de clareza. Entender seus números significa responder com honestidade. Quanto custa vender? Aqui entram os anúncios, tempo gasto em reuniões, propostas, ferramentas, deslocamentos e qualquer outro esforço necessário para fechar um ou uma cliente. Quanto sobra por cliente? Depois de pagar todos os custos, impostos e despesas, sobra dinheiro de verdade ou apenas movimento? Quem realmente dá lucro? Nem todo cliente que paga contribui para o resultado final. Alguns só ocupam espaço no caixa. Logo, sem essa visão mínima, qualquer decisão vira chute. 2. Defina claramente o cliente ideal. Cliente ideal não é só a idade, profissão ou tamanho da empresa, é comportamento. Pergunte-se, esse cliente paga em dia? Respeita o que foi combinado? Entende o valor do meu trabalho? Tem potencial de continuar comprando? Dessa forma, quanto mais claro isso estiver, mais fácil será dizer não para quem foge desse padrão. 3. Estruture propostas e contratos claros. Muitos conflitos começam porque nada foi definido direito. Dessa forma, tenha sempre uma proposta bem clara para evitar mudança constante de escopo, discussão sobre prazos, negociação fora da hora, valores que não foram esclarecidos previamente, entre tantos outros pontos. Cliente que se incomoda com regra clara costuma ser o que mais dá problema depois. 4. Padronize processos. Processos não servem para engessar, mas para proteger. Quando existe um padrão, você reduz improviso, evita retrabalho e mantém a qualidade, mesmo em dias corridos. Para empresas pequenas, processo é uma forma de ganhar tempo e diminuir desgaste. 5. Comece a eliminar clientes ruins aos poucos. Nem sempre é possível cortar tudo de uma vez, e tudo bem. Você pode começar ajustando preços, condições de pagamento, prazos, limites de atendimento. Muitos clientes ruins saem sozinhos quando as regras ficam claras. 6. Construa sua reserva financeira com constância. Reserva financeira não surge de um mês para o outro. Separar um pouco todo mês, mesmo que seja pouco, cria segurança para tomar decisões melhores. Com reserva, você deixa de aceitar qualquer cliente por desespero e passa a escolher com mais critério. Quando atender clientes que não valem a pena, pode ser estratégico.
Nem sempre atender clientes pouco lucrativos ou trabalhosos é automaticamente um erro. Em alguns momentos específicos, isso pode fazer parte de uma estratégia consciente, e esse detalhe é importante. A diferença está em saber quando isso é uma escolha estratégica e quando é apenas falta de opção. Porque existem situações em que um ou uma cliente pode não gerar lucro imediato, mas ainda assim pode trazer benefícios indiretos para o negócio. Porta de entrada para um novo mercado. Em fases iniciais, atender um ou uma cliente fora do perfil ideal pode ajudar a empresa a entender um novo segmento, testar processos e ganhar experiência prática. Nesse caso, o risco existe, mas ele é calculado. O empreendedor ou empreendedora sabe que aquele cliente não é o padrão desejado, mas aceita temporariamente para aprender e se posicionar melhor no futuro. Acesso a clientes melhores. Alguns clientes funcionam como ponte. Eles não são ideais, mas dão acesso a redes de contato, indicações ou mercados que antes eram inacessíveis. Desse modo, quando isso acontece de forma planejada, o ou a cliente deixa de ser apenas um custo e passa a fazer parte de uma estratégia de crescimento. Construção de portfólio e autoridade. Para muitos negócios, principalmente no início, ter casos reais para mostrar faz diferença. Atender um ou uma cliente mais complexo, mesmo com margem menor, pode ajudar a construir portfólio, provar capacidade técnica e mostrar estrutura para atender projetos maiores no futuro. Clientes com alto potencial de crescimento. Nem todo cliente que dá pouco retorno hoje continuará assim no futuro. Alguns clientes estão em fase inicial ou estruturação e ainda não conseguem gerar muito lucro. No curto prazo, podem dar trabalho e exigir mais acompanhamento. No entanto, eles têm potencial claro de crescimento. Quando esse potencial é real e percebido com critério, pode fazer sentido apostar nessa relação. Com o crescimento do cliente, cresce também o volume de trabalho, o ticket médio e a profundidade da parceria. Nesses casos, o ganho não está apenas no agora, mas na construção de uma relação duradoura, baseada em confiança e evolução contínua. O cuidado necessário. O problema começa quando o ou a cliente ruim deixa de ser exceção e vira regra. Atender clientes pouco lucrativos só faz sentido quando existe um objetivo claro, o prazo é limitado, o impacto financeiro é conhecido. Sem isso, a estratégia vira improviso e o risco passa a ser alto demais para a empresa. Então, com tudo que mostrei aqui, saiba que clientes que não valem a pena existem em qualquer mercado, e o erro não é encontrá-los, é mantê-los. Analisar custos, comportamento e impacto no negócio é gestão básica, porque quanto antes você fizer isso, mais saudável será a sua empresa e mais claro será o caminho no crescimento. Então, se quiser descobrir como entender bem seus clientes para conseguir vender mais e melhor, assista esse vídeo que mostra pontos estratégicos que poucos profissionais falam sobre isso. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!